Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês e falar para vocês, na verdade, sobre o Navigation Bar ou Bottom Navigation Bar, que nada mais é, pessoal, do que essa barra na parte de baixo dos nossos aplicativos. Então você tem essa barrinha com alguns ícones, né? E muitas das vezes quando você clica, ele muda de tela, vai para a tela específica, tá? Então trago vários exemplos aqui, ó. Sempre essa barrinha do lado de baixo, na parte inferior do aplicativo. Tem alguns aplicativos com 3 ícones, com 2, com 4, certo? Então, isso é o Navigation Bar ou Bottom Navigation Bar, tá? Teve uma atualização, pessoal, do Navigation Bar. Por isso que eu tô falando de Navigation Bar, porque o Flutter é atualizado a partir da versão 3.7 e da atualização também do Material Design, que é a parte de design aí do Flutter, né, da Google. Então você trabalha hoje não mais com o Button Navigation Bar, né, que é o widget de fato para construir aí essa parte inferior, mas você vai trabalhar agora com o Navigation Bar. Então a widget responsável por criar essa barra na parte inferior é o Navigation Bar, que teve algumas alterações, tudo isso está lá no material explicado. Então as nossas aulas eu vou utilizar como exemplo o Navigation Bar, tá? Então procure também, se você for pesquisar algo na internet, algum site, alguma videoaula, pesquise sobre o Navigation Bar, tá certo? Uma coisa a se falar, que o Navigation Bar, pessoal, ele, né, tem um requisito, uma obrigação de você ter pelo menos 2 itens, ou seja, dois ícones, 2 itens, né, aqui na parte de baixo. Se você tiver só um, ele não vai rodar, né? Vai dar um erro, tá? E aí você não vai conseguir executar o teu aplicativo. No mínimo, tem que ter 2 itens, ok? E o Navigation Bar, pessoal, ele faz parte aí, né? Um dos componentes que fazem parte do scaffold, né? O seu componente, seu widget pai é o scaffold. Então, como eu já falei em outras aulas, App Bar, Drawer, Buddy e o Navigation Bar, pessoal, eles têm que estar dentro do escopo do scaffold, ok? Então vamos agora aqui para partir para a prática, para que eu mostre o passo a passo para vocês como é que você constrói o seu Navigation Bar. Vamos lá. Vou abrir aqui o nosso VS Code, que é esse ambiente de desenvolvimento, né? Que a gente está utilizando para desenvolver o Flutter, ok? Aqui, quando eu carrego o VS Code, ele vai abrir, pessoal, a última coisa feita, né? A última coisa que eu estava mexendo. Eu vou criar um projeto do zero, certo? Então, eu vim aqui na engrenagem Command Palette ou Ctrl Shift P, para quem está usando Windows. Vou criar um New Project, Flutter, Empty Application. Vou escolher aqui a minha pasta para colocar esse código, né, esse projeto. Vou botar o nome do meu projeto, pessoal. Vou botar Navigation. Navigation. Pronto. Vou dar um Enter. E agora é só esperar ele subir, né, ele criar tudo o que ele precisa para o projeto. Vou clicar aqui em Trust e esperar. Pronto, pessoal, tá aqui, né? Your Flutter Project is ready, ou seja, nosso projeto está pronto, tá? Então, deixa eu fechar aqui. Então tá aí, projetozinho clássico, a gente até sabe de qual é chateado esse projeto. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trabalhar com o Bottom Navigation Bar, então eu vou colocar esse componente dentro do escopo do scaffold, ok? Então, vou dar um Enter aqui. Vou deixar o body aí intacto e vou chamar o button Navigation Bar, é a propriedade. E para criar esse Bottom Navigation Bar, pessoal, você vai precisar de um widget. Quem vai ser essa widget? Vai ser o Navigation Bar, certo? E quando você cria o Navigation Bar, ele
ele precisa, né, de destinations, obrigatoriamente, tá? E aí eu coloco aqui destinations e vejo que o destination, ele é uma lista, né? Porque eu vou colocar justamente aqueles itens lá embaixo do meu navigation bar, tá? Ele tá reclamando aqui, certo? Vamos ver o que é essa reclamação. Olha só, pessoal, tente remover o const, né? Try remove const, que é esse const lá de cima da linha 12, ok? Do Material App, tá? E aí que ele tá reclamando no bar é uma vírgula aqui, ó. Logo depois do parênteses. Pronto. Eu vou expandir, vou dar Enter aqui, vou expandir meu destinations, tá? Então, tudo que eu vou fazer, o que eu irei fazer, pessoal, vai ficar aqui dentro da minha lista de destinos, né? De destinations, ok? Para construir esses destinations, pessoal, existe, não? Antes de falar, né, eu vou clicar aqui, clicar não, passar o mouse em cima da widget Navigation Bar para mostrar para vocês quais as propriedades que eu posso trabalhar com o Navigation Bar. Olha só, eu tenho uma animação, eu tenho Select Index, eu tenho os Destinations, que é required, ou seja, que é obrigatório colocar essa palavrinha, né, a gente já fez isso. Eu tenho On Destination Selected, eu tenho Background, olha só, posso trabalhar com Background Color, Elevation, Shadow Color, Surface Tint Color, Indicator Shape, Height, tá? Label Behavior e Overlay Color são as situações, né? São as propriedades que eu posso estar trabalhando com o meu aqui dentro do Navigation Bar, certo? E para criar, pessoal, de fato, aqueles itens na parte de baixo, eu vou chamar uma widget chamada Navigation Destination, ok? Navigation Destination. E aí tem algumas propriedades required, né? Ou seja, obrigatórias. Assim que eu chamei a widget, né, Navigation Destination, ele coloca aqui o icon, que é obrigatório, e o label, né? Se eu passo o mouse em cima, ó, required para icon e required para label, tá? Então, aqui são os itens, né, as propriedades obrigatórias dessa widget chamado de Navigation Destination. Bora ver o que vai acontecer, tá? Deixa eu expandir aqui. Pronto, pra gente não se perder aqui, né? Então, pessoal, tá aqui o Navigation Destination com as suas duas propriedades, né? Que é obrigatória, a gente já viu isso. Então, o que a gente pode fazer aqui com o icon e com o label? Vou descer aqui, opa, para que a gente possa se organizar melhor. Então, o icon, pessoal, já vimos isso. Vou chamar aqui a widget icon e dentro um icons, né, ponto home. Vou botar esse ícone, tá? E o label, pessoal, eu vou botar assim, ó, início, ok? E ele tá dando um pequeno erro, entre aspas, eu vou botar o const antes aqui da lista, né? Antes do colchete, ó, ele já retirou isso. Pessoal, se eu botar para rodar agora, nesse exato momento, ele vai dar um erro. Por quê? O que eu falei? Que obrigatoriamente, quando você está mexendo com o Navigation Bar, os destinations tem que ter dois itens. Esses destinations são justamente esses itens, tá? Ali daquela barra inferior. Então, eu só tenho uma, ó. Eu só tenho um item, que é o Navigation Destination, tá aqui, a criação dele. Eu tenho que criar obrigatoriamente mais outro, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, Navigation Destination, vou colocar meu ícone, vou colocar aqui o label, né? Um textozinho. Agora pronto, pessoal. Dessa forma, ele vai rodar, porque eu tenho dois itens, né? Aqui dentro dos destinations, tá? Que for o que ele pede obrigatoriamente, certo? Deixa eu colocar o const aqui, como tá me pedindo, pra gente tirar todo tipo de erro. Então, inicialmente, o nosso programinha é esse, pessoal, certo? Eu vou colocar aqui para rodar pra gente já ver como é que vai ficar isso aqui, certo?
Então, eu vou escolher aqui, ó, nos meus dispositivos para simulação, para que a gente possa ver isso, o Chrome, certo? E vou dar o F5, o Start Debugging. Olha aí, pessoal, os nossos dois né, itens do Navigation. Na verdade, está aqui o nosso Navigation Bar com seus dois itens obrigatórios, tá? Então, tá aí, ó. Muito simples da gente fazer, né? Não tão difícil, certo? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui para ver código e a simulação, ok? Então, tá aí, ó, na parte de baixo, você tem o ícone, o label, né, início, e veja que automaticamente ele já tem um tooltip. O que é o tooltip? É essa palavrinha que surgiu, ó, né, como se fosse um balãozinho, né, assim que eu passo o mouse em cima, tá? E aí, pessoal, para ver mais sobre essa widget Navigation Destination, eu posso ver aqui o que a gente pode fazer com ela, né? Eu tenho aqui, ó, o Select Icon, o próprio icon, o label e o tooltip. Se eu quiser uma coisa diferente, certo? Deixa eu descer aqui, ó, para ficar melhor de visualizar. Se eu quiser um tooltip diferente, é só eu colocar tooltip e colocar aqui a palavra, ou outro tipo de palavrinha, que é aquele balãozinho que vai aparecer ali, né? Vou colocar aqui, ó, principal, só para você ver. Vou dar um Ctrl S, voltar aqui e olha só, tem o label aqui embaixo, início, o ícone e o tooltip, né, que é esse balãozinho com a palavra principal. Se você quiser adicionar mais itens, o que você vai fazer, pessoal? Simplesmente Ctrl C, Ctrl V aqui na parte do Navigation Destination, dentro da lista. Olha só, dentro dessa lista, certo? Muito importante ver aonde você está fazendo cada situação, tá? Então, Navigation Bar é isso, né? De uma forma simples é isso. Mas eu vou explorar um pouquinho mais com vocês sobre algumas situações aqui que a gente pode ter para deixar esse Navigation Bar mais interessante, tá? Então, vamos lá. Ó, pessoal, dentro de Navigation Bar, que é a widget, né, principal de construção dessa barra inferior, eu posso fazer algumas coisas, né? Mostrei para vocês. Uma dessas coisas é esse Selected Index. Eu vou dar um Enter aqui, ó, antes dos Destinations, tá? Aqui vai ser uma configuração para o todo, certo? Eu vou colocar aqui, ó, o Select Index e eu vou colocar um número. Que número é esse? Não sei se você lembra, quando você está trabalhando com listas em qualquer linguagem de programação. Lista é a mesma coisa de array, tá? Ou vetor, certo? Toda lista, pessoal, ela começa, o seu índice, né? A contagem dessa lista, ela começa do 0, não é do 1. Então, quando eu clicar aqui em colocar um valor aqui para esse Select Index 0, olha só o que vai acontecer quando eu salvar. Não sei se você observou que o meu primeiro item, né, início, ele está já pré-marcado, ou seja, pré-selecionado. Então, o que é isso? Esse Select Index é a seleção da lista. Então, eu selecionei o primeiro. Olha só, eu vou mudar aqui de 0 para 1, como eu só tenho 2, né? O 0 é o primeiro e 1 já é o segundo. Vou salvar e veja que agora quem está pré-selecionado é o perfil, tá? Então, esse Select Index é para você fazer essa seleção, né? Deixar pré-selecionado ou pré-marcado os itens da lista, ok? O que mais que a gente pode fazer aqui, pessoal? Mudar a cor de fundo. Background color. Vamos mudar aqui a cor de fundo desse... Deixa eu escolher aqui logo o amarelo, só para você ver que de fato vai mudar lá, né? Escolhi aqui a cor amarela, Ctrl S. Olha só, pessoal, o nosso Navigation Bar como um todo ficou amarelado, certo? O que mais que a gente pode fazer além do background color, pessoal? Você pode mexer com a altura dessa Navigation Bar. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80, só para a gente ver como é que ele vai se comportar. Ctrl S,
Não vi muita mudança. Deixa eu diminuir aqui para 50, só para ver. Ah, ó, agora sim, né? Agora deu para ver que realmente ele mudou, diminuiu e bem consideravelmente. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, colocar 70. Ah, agora beleza, né? Ficou bacaninha. Então, você tem como também diminuir o tamanho desse navigation bar, né? O tamanho que eu digo aqui em relação à altura, né? A vertical, tá? Vamos ver essa outra propriedade, que é o label behavior, pessoal. Então, quando você trabalha com o behavior, você tem assim o navigation, destination, label behavior. Quando você bota o ponto, ele vai aparecer essas opções always hide, always show e only show selected. Bora ver aqui esse only show selected. Quando eu clico e vou salvar, o que a gente vai fazer? Não sei se você observou. O que é o label? O label é aquela camadazinha, né? O textozinho. Então, veja o que aconteceu, que somente o que está selecionado apareceu a palavrinha aqui, ó, o perfil. Aqui tinha, acho que era início, né? Aparece o ícone, mas o texto não aparece. Então, somente aquele que está selecionado que vai mostrar. Aí eu tenho aqui a opção, tem a outra opção que é todos sendo mostrados, que já é a opção padrão, né? Always show. Ó. E tenho todos escondidos, se não me engano. Always hide, né? Todos escondidos. Olha só aparece o ícone e o tooltip, né? Ok? Então, o label behavior serve para isso. Bom, pessoal, vamos explorar um pouquinho agora a parte do Navigation Destination. O Navigation Destination ele tem poucas propriedades, que é o icon que a gente já viu, o label, o tooltip e tem o Selected Icon. O Selected Icon, pessoal, ele está diretamente ligado com esse Selected Index, ou seja, quem é que está selecionado aqui nesses Destination, nessa nossa lista? É o 1. Só que esse 1 não significa primeiro, né? Lembre-se que a lista começa a ser contada do zero. Então, quem está pré-selecionado dos nossos dois itens é o segundo, tá? O 1 significa a posição 2, porque começa do zero, ok? Então, o que é esse Selected Icon? Deixa eu pegar aqui o nosso segundo item, que é esse aqui, ó, Navigation Destination, né? Tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo. Eu vou colocar o seguinte, ó, Selected Icon. E aqui tá esperando um widget, tá? Ó, não sei se você percebeu que assim que eu boto o Selected Icon, ele espera que é um widget. Então, após você colocar essa propriedade, ele tá esperando um widget, certo? Então, eu vou chamar aqui a widget icon, e vou criar aqui, ó, icon. E vou escolher, pessoal, essa aqui, esse person, esse aqui, person outline, tá? Então, o que vai acontecer? O ícone pré-selecionado, ou seja, o item pré-selecionado, ele vai mudar o ícone, porque ele está pré-selecionado, é justamente o selected icon. O ícone selecionado, ele, em vez de aparecer esse ícone aqui, do person, que é todo preenchido, ele vai ficar vazado, certo? Então, é isso que o selected icon faz. Olha só, né? Aqui, o íconezinho agora tá vazado. Deixa eu tirar aqui esse label behavior, vou botar show, always show, para mostrar o label, né? Pronto, então tá aí, ó. Como esse aqui já está pré-selecionado, ele pegou esse aqui, tá? Então, o Selected Icon faz isso. Deixa eu mostrar para vocês mais algumas coisinhas, né? Voltando aqui para o Navigation Bar, pessoal, tem esse aqui, ó, Indicator Color. Esse Indicator Color, mais uma vez, está referente àquele item que está selecionado, certo? Então, eu vou colocar logo depois do label Behavior, que são as configurações do Navigation Bar, antes dos Destinations, Indicator Color, aquele que é pré-selecionado pelo Select Index,
vai ficar com a cor que a gente escolher aqui, certo? Escolher esse light green, então Ctrl L. E aí, olha só, tava branco agora, como ele está pré-selecionado, ficou verdinho, né? Então, você pode fazer essas situações também. Então, pessoal, o que a gente pode fazer com o Indicator Shape? Vou chamar aqui a widget Rounded Rectangular Border, certo? E eu posso mudar, veja, que o shape é formato, né? O formato aqui, se é um indicator, é aquele que está pré-selecionado. Então, esse formatozinho aqui, eu posso alterar ele através dessa propriedade de Indicator Shape. Olha só. Então, Indicator Shape, Rounded Rectangle Border, e eu vou chamar aqui dentro Border Radius. Olha só. E aí, eu vou chamar o Border Radius circular. E se eu passar aqui simplesmente esse 4, né, que é um número menorzinho, a borda, né, o canto arredondado, ele vai se tornar menor. Então, olha só, ele era bem arredondadozinho, e olha só como ele ficou mais quadrado e um pouquinho de cantos arredondados, porque o número aqui é pequeno, é o número 4. Então, esse indicator shape, ele vai mudar o formato, né, daquele item que está pré-selecionado. Ok, pessoal? E outra coisa, pessoal, já que aqui é icon, né? O icon aqui, ó, que é os icons, você lembra que você pode trabalhar com algumas propriedades de icon. Size, a cor, pessoal, você pode mudar a cor desse ícone aqui, de fato, dentro do próprio icon, né? O size, que é o tamanho, e assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, esse é o Navigation Bar, né? Ou Bottom Navigation Bar, certo? E a forma como ele faz, mostrei aqui para vocês, explorei algumas das propriedades, certo?